Olá, meu nome é Luísa Moraes e hoje eu vou apresentar o meu TCC no 20º Seminário de Progressos, da ESMO UENC. O meu TCC é uma transcrição e o tema é Transcrição da Sonata número 2 para violino e piano, de Ravel, para quarteto de violoncelos. A orientação é com a professora doutora Maíra Singleres. Bom, o problema maior foi a dificuldade de acesso a partituras para quarteto de violoncelos de forma gratuita na internet e nas bibliotecas de escolas de música. A gente costuma... Essa formação de quarteto de violoncelos é bastante comum, assim, por ser um instrumento com uma extensão muito grande. Então é muito comum ver quarteto de violoncelos, enfim, até orquestra de violoncelos. Mas o acesso a essas partituras costuma ser muito caro. Tem vários sites de venda, mas não é barato e também não é algo que a gente costuma achar nas bibliotecas da escola de música. Objetivo geral: contribuir para a ampliação do repertório do quarteto de violoncelos. Então a ideia é fazer o arranjo e disponibilizar ele gratuitamente. Objetivo específico: transcrever a sonata número 2 de Ravel para quarteto de violoncelos, originalmente escrita para violino e piano. Bom, justificativa. A sonata para violino e piano, número 2, do Ravel, foi escrita entre os anos de 1923 e 1927. Ele usou muitas inspirações da música americana, do jazz e do blues, que nessa época estava ficando mais famosa e o jazz principalmente estava ganhando muito espaço no meio e na vida cultural das pessoas, principalmente da elite, né, nesse período. A sonata foi escrita muito idiomaticamente, dentro do violino e do piano, e ela mistura muito bem as características da música de concerto com as características do jazz. Bom, durante a transcrição, alguns problemas foram surgindo. Por exemplo, a diferença de extensão dos instrumentos, os timbres, né? Que a gente estava falando no instrumento de um piano, instrumento de corda friccionada, e agora é só instrumento de corda friccionada, só violoncelos, né? Com o mesmo timbre e tudo mais. A quantidade de vozes também foi um dos problemas que surgiram, articulações, texturas e etc. Bom, a mudança de instrumentação é uma oportunidade de traduzir os efeitos musicais desejados para instrumentos com características diferentes das originais. Metodologia. O que está com X é o que eu já realizei do meu trabalho até o momento. Então, a pesquisa bibliográfica sobre orquestração eu já fiz. Estudo sobre transcrição de partes de piano e particularidades da escrita de cordas eu também já fiz. Análise estrutural da obra também. Escolha do software de edição de partitura. A princípio eu tinha começado com o MuseScore e daí eu passei para os Sibelius e agora eu estou transcrevendo tudo no Sibelius mesmo. A escrita da transcrição da peça ainda está em andamento. Eu já transcrevi todo o primeiro movimento. A sonata tem 3 movimentos. Eu já transcrevi todo o primeiro movimento e, é claro, ainda pode ser que tenha alguns ajustes, mas já está feito. E no momento eu estou transcrevendo o segundo movimento. Então ainda falta aí o segundo para terminar e o terceiro que eu ainda não comecei. Editoração da grade também está em andamento. Enquanto eu vou transcrevendo, eu também vou editando a partitura. Editoração das partes individuais de cada violoncelo. Eu ainda não fiz, isso vai ficar para o final, quando estiver tudo pronto. Aí eu separo as partituras individuais de cada instrumento e daí eu edito elas. A confecção da parte gráfica ainda também não ficou pronta, também vai ficar na parte de finalização. Bom, e aqui eu vou dar alguns pequenos exemplos do que eu fiz no meu trabalho até o momento. Esse é logo o início da sonata, né? Em cima a gente pode ver que é o original para violino e piano. Embaixo é a transcrição que eu fiz
para quarteto de violoncelos, né? Todos esses exemplos que eu vou dar, então, é do primeiro movimento que já tá feito. Bom, esse início tem uma pequena introdução, alguns compassos, que começa com a mão direita do piano. E na minha transcrição, eu resolvi colocar o violoncelo, né, fazendo em pizzicato. E também mudei a altura. Então aí desci algumas oitavas, porque o instrumento até chegaria, o violoncelo até chegaria na altura original da peça aí que o piano faz, mas ficaria muito agudo e isso lá para frente a melodia sobe um pouco mais ainda e não ia ficar assim com muito bonito, né? Ia ficar meio forçado, então a gente optou por descer um pouco a oitava aí para ficar mais grave, ficar mais confortável, mais bonito de tocar no instrumento. Também decidi colocar essa introdução no pizzicato para poder manter a leveza e tentar chegar na característica, né, aí do piano. Enfim, nesse segundo exemplo, a gente tem alguns aí, essas oitavas, né, que é bem chata de fazer no violoncelo, então daí eu mantive a melodia principal, que é a voz do violino, fazendo o violoncelo 1, e coloquei o violoncelo 3 fazendo a mão direita do piano, e o violoncelo 4 fazendo a mão esquerda. Também mudei a oitava, precisei mudar a altura, porque aí não tá dando para ver, mas a mão direita do piano aí é uma clave de sol, e isso ficaria extremamente agudo para o instrumento, não daria, né? Esse si bemol aí agudo não alcançaria, então precisei mudar um pouco a oitava. Mudei também a articulação, coloquei ligado de 2 em 2, para poder soar melhor também. Bom, nesse terceiro exemplo, também mantive a melodia principal no violoncelo 1, e nos outros violoncelos eu dividi essa melodia do piano, que ele faz a melodia vai e volta, né? Sobe e desce, e isso para fazer num violoncelo só ia ser uma mudança muito grande no braço do instrumento, e pelo andamento da peça não ficaria tão bom. Então eu resolvi dividir isso em 2 violoncelos, então o violoncelo 2 faz a primeira parte aí, essas primeiras 6 semicolcheias, e o violoncelo 3 faz as outras 6 semicolcheias, assim, e assim ficou melhor a divisão. Também coloquei em pizzicato, porque com o arco eu não conseguiria atingir o mesmo objetivo, a mesma sonoridade, né? Tentar atingir a mesma sonoridade que se tem no piano, né? Bom, esse é um dos trechos que tem na peça que foi um pouco desafiador, talvez o mais desafiador do primeiro movimento, onde tem esses acordes e essas terças na mão direita do piano, que tem tanto no primeiro compasso aí, quanto no terceiro. Isso causou um problema porque na transcrição a gente, né, para um quarteto de violoncelos, e aí tem muito mais notas do que um violoncelo consegue fazer. Então, o que nós tentamos fazer foi omitir às vezes, em alguns momentos eu precisei omitir a quinta e tentar dividir essas terças em outros violoncelos. Então, melodia principal, né, no violoncelo 1, e nos outros 3 violoncelos eu fui tentando montar esses acordes. Outro trecho bastante desafiador é mais pro final do primeiro movimento, é esse trecho aí que a gente tá vendo, que também tem muito mais nota do que tem de instrumento. Então, o que eu tentei fazer foi, eu precisei escolher também o que eu iria omitir. Então, em alguns casos, eu consegui colocar o violoncelo fazendo cordas duplas, fazendo, né, um intervalo com 2 cordas ao mesmo tempo. Em outros casos, não. Então, eu tive que escolher muito bem aí nesses acordes o que eu iria ter que omitir ou não. Bom, essas são as referências bibliográficas.